Olá, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora fazer algumas modificações no nosso projeto para adaptar o REST template ao Pageable. Então, na última aula, nós alteramos aqui o nosso Student Endpoint. Nós retiramos aqui do Find All o Pageable, porque o Pageable ele altera o tipo do retorno e com esse tipo do retorno alterado nós não conseguimos fazer o parse automaticamente. Então, se você não lembra, é só você colocar aqui students. Quando você fizer a requisição, faltou inicializar o servidor. Quando você fizer a requisição, você vai ver que o cliente, o estudante, ele vai vir encapsulado dentro de um content, assim como outras propriedades que o próprio Spring adiciona por causa do Pageable. Então, fazendo aqui a requisição, você pode ver que os estudantes estão dentro desse content e que nós temos ainda algumas outras informações aqui. Então o que nós vamos fazer agora é criar como se fosse um wrapper para encapsular essa resposta. E o parser continua sendo feito automaticamente. Então se você executar agora o nosso Java Spring Client Test, você vai ter um erro. Ctrl Shift F10. Então ele não vai conseguir deserializar esse objeto ou essa lista de estudantes. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui comentando o que nós não vamos utilizar. Nós não vamos utilizar por enquanto esses dois. Na verdade vamos copiar esse cara aqui, Ctrl C, e a partir desse student nós vamos comentar toda essa galera e vamos deixar esse cara aqui. Bom, então primeiramente nós precisamos criar o wrapper. Vamos aqui no nosso model, nós podemos criar um wrapper chamado, botão direito, new, Java Class, custom Pageable, não muito grande, vamos colocar response, Pageable response, pronto. Esse Pageable response ele vai estender, na verdade ele precisa de um tipo genérico aqui, porque pode ser utilizado por qualquer tipo de classe, extends page implementation no próprio Spring. Então se você ver aqui, esse page implementation ele tem os dados que nós queremos pegar. Bom, vamos então agora colocar aqui os construtores. Então você pode ver que tem dois construtores. Nós só precisamos criar um construtor. Como o parser do JSON ele pede um construtor default, nós precisamos criar um outro construtor aqui, public page response, e nós vamos passar aqui super, como ele não tem nenhum construtor padrão, new array list. Então isso daqui é só para o parser do JSON utilizar. Nós vamos trabalhar em cima desse construtor aqui. Então algumas propriedades nós podemos trabalhar diretamente. Esse content aqui nós vamos anotar com @json property e colocar o nome content. Nós vamos trocar, não vamos utilizar esse pageable. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui @json property, vamos pegar o number, int, vamos dar uma olhada aqui. Então temos last, total pages, number of elements, nós temos esse number aqui. Então, number, int, number, @json property, size, int, size, @json property, total elements, se não me engano é assim, total elements, int, na verdade é long, total elements.
Vamos remover esse long total. Então vamos dar uma olhada aqui nos construtores que nós temos disponível. Então nós temos um que pede um content, pageable e o total. E nesse pageable nós vamos criar um new page request, e dentro desse page request nós vamos passar o page, int page, vamos ver aqui onde está a página, Na verdade esse number é o page, então vamos trocar aqui e colocar page. Então page, vírgula, Ctrl P, size. O sort é uma treta um pouquinho mais complicada, vamos deixar para depois. E o total de elementos. Então nós criamos aqui um construtor com algumas propriedades que nós já podemos inicializar. Porém, existem umas propriedades que nós não podemos passar no construtor. Logo nós vamos criar aqui, por exemplo, last, total pages e first. Então vamos lá, private boolean last, private boolean first e private int total pages. Então se você quisesse, você poderia ter colocar todos esses elementos aqui, mas como nós estamos utilizando aqui como uma subclasse, nós estamos reaproveitando os atributos getter e setter para esses três caras. Ok, então agora aqui, ao invés do response entity ele retornar uma lista de estudantes, na verdade ele vai retornar um pageable response, e dentro desse pageable response nós vamos trabalhar diretamente com os estudantes. Então aqui dá um Ctrl C, Ctrl V e vamos dar um salt nesse exchange. Vamos marcar aqui, vamos debugar, provavelmente vai dar um erro. Sim, ele deu um erro, esse connection refused, vamos executar novamente. Ok, então nós temos aqui o nosso exchange. Dentro do body, que é o que nós queremos, nós temos aqui os nossos valores. Nós temos se ele é o last, se é o first, a última página ou primeira página, total de páginas 5, total de elementos 21, e nós temos aqui dentro do nosso content os estudantes que vieram. Então para você pegar os estudantes tem que ser exchange.get body.getContent e vai retornar a lista de estudantes, a array list. Ok, então até aqui tudo bem, nós já fizemos o que nós precisamos. O problema é agora com o sort. Por quê? Vamos voltar aqui no nosso pageable response e vamos colocar aqui uma anotação arroba JSON property sort, e vamos colocar aqui sort do pacote org Spring Framework Data Domain sort, vírgula, importa, Ctrl Alt L para formatar o código, e vamos passar o sort aqui. Vamos tentar executar novamente, é só clicar aqui. Então ele deu um connection refused, vamos executar novamente. Vamos ver aqui. O sort vai continuar nulo porque nós não estamos utilizando absolutamente nada. Então, se você vir aqui em page, o sort continua nulo. Vamos adicionar então agora na nossa URL o sort e vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos a nossa URL aqui. É só você lembrar como é que nós utilizamos. Sort, eu vou querer utilizar o ID decrescente. E vamos adicionar mais um sort igual name ascendente. Agora vamos executar e ver o resultado. Connection refused, executa novamente.
Eu preciso descobrir por que ele dá esse connection refuse. E aqui nós temos o nosso problema com o sort. Então, o sort, ele implementa, você vira aqui, esse iterable. E o motivo dele dar problema é porque quando ele é serializado, ele é serializado como uma lista de order que nós temos aqui. E para fazermos o nosso código funcionar, nós precisamos criar uma classe que vai deserializar esse sort de uma forma customizada, da forma que nós precisamos que ele seja deserializado. Então, nós vamos criar uma classe. Podemos criar lá no pacote util. Então, na verdade, para esse problema que eu encontrei lá no Stack Overflow, que seria da nossa vida desenvolvedor sem Stack Overflow, vamos criar exatamente igual lá a questão. Custom sort deserializer. Então nós vamos criar um deserializador customizado JSON deserializer para a classe sort. Vamos implementar o método deserialize JSON parser deserialize context. Nós podemos remover esse JSON processing exception. Ok, então agora nós vamos começar pegando o array node do pacote com.fasterxml. Node recebe JSON parser.get codec.read3 o nosso JSON parser. Então agora nós estamos no nosso array node. Vamos criar então um array de order sort.order, uma classe interna. Orders recebe new sort.order e nós vamos criar node.size. Então todas as nossas ordens estão aqui dentro. Então nós podemos criar aqui int i recebe 0 for JSON node. Vamos chamar esse cara de JSON node. Orders na posição i recebe new sort.order. Agora temos o direction. Então sort é um enum ponto direction ponto value of. Agora nós vamos pegar o valor que nós temos dentro do nosso JSON. O direction vai vir como string. Então nós temos aqui JSON.get. Então ele retorna, nós não adicionamos aqui, nós vamos adicionar aqui o mesmo valor para vocês verem. Vamos copiar aqui esses dois caras. Vamos adicionar aqui. Clicar em send. Então você pode ver que ele retorna essa string direction. Nós vamos copiar esse valor e ele vai pegar o desk e vai transformar em uma enumeração porque nós estamos utilizando o value of. Ponto aqui depois do get ponto as text e JSON. Vamos dar um enter aqui porque está acabando o espaço. Ponto get property, não, ponto get e dentro property. Vamos olhar aqui a propriedade que nós estamos utilizando para ordenar, ponto as text. Então nós já temos o nosso sort e mais. E vamos retornar new sort. E você pode ver que ele tem um construtor aqui que recebe uma lista de orders. Vamos passar esse orders. Pronto.
Então nós já temos o nosso deserializador para a classe sort. Agora nós vamos lá em Pageable Response e vamos adicionar aqui uma anotação falando que você tem que deserializar esse cara utilizando using o meu custom sort deserializer .class. Bom, vamos testar agora, vamos executar. Realmente não sei por que ele dá esse connection refuse a primeira vez. Vamos lá. Faltou colocar o breakpoint. Então nós temos aqui o exchange, body. Dentro do body nós temos o pageable e voilá. Nós temos o nosso objeto sort aqui dentro com os dois valores que nós utilizamos. Bom, então na aula de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Falou!